Quando a gente fala, né, em alimentação ancestral, em saúde ancestral, o que a gente tem que levar em base, né? Porque até esses dias, né, me falaram sobre, ali no Instagram, sobre a dificuldade em comer açúcar, comer muito doce. E aí eu trouxe essa reflexão de que os povos originários, principalmente aqui do sul do Brasil, a base da alimentação é sabor doce, né? É a mandioca, é a batata doce, é a banana verde, é a banana madura cozida. E aí uma outra irmã me questionou, ela falou, mas a base da alimentação ancestral não é a carne? Porque tem outras irmãs, né, assim, que estão resgatando essa coisa da alimentação ancestral, e a base é a carne e os caldos de ossos. E aí eu dei risada, assim, porque era uma comadre, assim, na verdade, que trouxe, mas não é carne, né? Tipo, e essa coisa de que os ancestrais só comiam carnes e caldo de ossos e tal. E aí eu parei e dei risada, eu falei, amiga, mas de que ancestral que a gente está falando? Né? Porque a gente generalizar a ancestralidade é uma coisa muito burra, na verdade, porque de que ancestral a gente está falando? Realmente, os ancestrais da era do gelo só comiam carne, não tinha planta. Como é que eles vão comer planta? Então eles realmente comiam carne de manhã, de tarde e de noite. Eles precisavam de gordura para se manter aquecido. Mas se a gente olhar os povos daqui, eles comem a base, é raiz, porque aqui no sul, principalmente, é mais frio, então a base é raiz. As frutas complementam, e as frutas no inverno são todas cozidas, né? As pessoas não sabem disso, mas eles cozinham, né? Tem ali, por exemplo, com os guaranis, tem uma receitinha maravilhosa que é a banana cozida, banana bem madurinha cozida com farinha de mandioca, né? Ou a banana verde, né? Então, assim, a base é a raiz. E a carne se come, mas em bem menos quantidade, né? Se a gente olhar o povo ticuna, eles só comem carne quando uma mulher menstrua. Então, de que ancestral a gente está falando? Né? Então, quando a gente fala de alimentação ancestral, a gente tem que, para trazer para esse cotidiano, né, para essa vida corrida, a gente precisa observar os ancestrais que vivem aonde a gente vive. Porque não adianta eu morar no sul e querer comer igual um ancestral da Amazônia. E olha que a gente está falando de Brasil, quem dirá de mundo, né? Então, assim, se eu for me alimentar como um originário da Amazônia, eu vou viver doente, porque lá eles consomem mais frutas. É sempre fruta mais fresca mesmo, não cozinham as frutas para comer. Por quê, gente? É um calor do janho. Quem é que vai comer coisa cozida no calor, sabe? Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente tem que pensar quem são esses ancestrais? De que ancestrais estamos falando? Onde é que eles vivem, né? Então, é a primeira coisa. Então, quando a gente pensa como eu vou me alimentar de uma forma ancestral aonde eu estou morando, né? Quem são os povos originários do lugar que eu estou morando? Né? Então, assim, esses povos, eles sabem cuidar das pessoas daqui com os alimentos daqui, porque eles foram criados aqui, né? Então, essa é a primeira coisa, assim, que eu gostaria de estar trazendo, assim, essa reflexão, né? Porque se a gente pensa aqui, né, para quem chegou agora, os alimentos originários aqui do Sul é o milho, é a mandioca, é a batata doce, né? Já lá no Japão, né, já a base é o arroz, né? Então, na Europa, né, é os azeites, as nozes, né, os peixes, a carne. Então, assim, cada lugar vai ter essa sua ancestralidade, essa sua cultura, né, alimentar, né? Então, a gente precisa, quando falar de alimentação ancestral, levar muito em consideração, né, o lugar que a gente está e quem são os ancestrais desse lugar. Porque a gente querer comer como um ancestral que não é daqui, a gente vai viver em desequilíbrio. E por que disso, né? Qual que é o fundamento disso, gente? Se eu moro num lugar frio, eu preciso dar para o meu corpo o oposto daquilo que eu estou sentindo, você entende? Então, se eu estou com muito frio, eu preciso de alimentos mais quentes para me equilibrar. Porque se eu estou com frio e consumo alimento mais frio, eu vou ficar com muito mais frio, eu vou ficar com muito mais friagem e a chance de eu pegar um resfriado, de eu ter uma infecção é muito maior. Já no calor, a mesma coisa. Se está muito calor e eu vou consumir alimentos extremamente quentes, eu vou entrar em autocombustão, eu vou ter algum processo ali relacionado à saúde, né? Como as dermatites, as candidíase, enfim, né? São coisas que vêm relacionadas. As inflamações, no geral, é excesso de calor e umidade, né? Na verdade, assim. Então, eu vou entrar em desequilíbrio. E aí,
a gente entra nessa coisa da raiz do ser humano no geral mesmo, aí eu posso falar a nível mundial, não tão local. Qual que é a raiz, né, do ser humano, assim, instintivamente falando? Nós, seres humanos, sempre fomos coletores e sempre fomos caçadores, por natureza, né? Então a gente aprende com os outros animais. Como é que antigamente não tinha o Google, o ChatGPT, o sei lá, né, o Bing, para a gente procurar as coisas na internet. Então a gente tinha que observar a natureza. Como é que os ancestrais então identificavam os alimentos? É vendo o que os passarinhos comiam, o que os tatu comiam, então eram os animais, porque se os animais comem, não vai então prejudicar o nosso organismo. E também observando a reação, né? Por exemplo, o meu cachorro, ele come citronela quando ele precisa vomitar. Então eu vou lá e vou me empanturrar de citronela? Não, mas se em algum momento da minha vida eu precisar vomitar, eu já sei que eu posso mascar a citronela, porque o meu cachorro faz isso e o meu gato também. Indico para as pessoas? Não, mas é uma sabedoria que eu olho para eles e falo, cara, eles precisam vomitar, eles não vão no boldo, eles vão na citronela. Eles comem boldo em outra ocasião, você entende? Então, o ser humano, ele aprende a observar a natureza, ver o que tem ao seu alcance e, a partir disso, se nutrir e também gerar outros recursos de manutenção de vida, como casas e outras, agricultura mesmo e outras coisas, né? Então, para a gente começar a observar, né, e ter saúde, a gente precisa observar o que tem à nossa volta. E mesmo nas grandes cidades, né? Se a gente parar para observar nas grandes cidades, entre as calçadas, tem muita planta, muita brilhantina, muito caruru, muita cansagem, dente de leão, né? Falando aqui, né, Morretes, Curitiba, essa região que eu tô, mas em todas as regiões tem plantinhas que nascem na beira das calçadas. E essas plantas, elas vão ter os nutrientes que vocês precisam para se nutrir naquela estação, naquele lugar que você vive. Se não dá para comer a comidinha da calçada, lá da 25 de março de São Paulo, então você vai fazer o quê? Você vai pegar uma semente, vai plantar num vasinho, vai plantar no jardim da sua mãe, no jardim da sua avó, e vai interagir com essas plantas. Porque a natureza, ela tem uma sabedoria que ela prepara a gente para o próximo ciclo, né? E aí eu vejo que nós estamos aqui em mulheres, né? É legal de trazer essa reflexão, porque a gente que é mulher normalmente tende a esperar chegar uma cólica para tomar um chá, esperar chegar a TPM para buscar alguma ajuda, né? Então a gente fica nessa esperar chegar no limite, né, para sofrer, para daí buscar uma ajuda. Quando na verdade a gente deveria se preparar. Então, se eu sei que eu sofro de pré-menstruação, né, de irritabilidade, de dor nas costas, então eu vou começar a me preparar para pré-menstruação na minha ovulação. Porque quando eu estou ovulando, eu já vou consumindo os alimentos que vão me deixar bem na pré-menstruação. Se eu sofro na menstruação, eu vou começar a me cuidar na pré-menstruação. Então, sempre a gente se cuida um ciclo antes, né? E na natureza é assim também. Então, quando está chegando a troca de estação, né? Quando, por exemplo, vai sair do verão, vai entrar o outono. Eu já começo a ver as plantas de verão sumindo, né? Por exemplo, a capsoba agora está no finalzinho, né? Tem algumas plantas que elas já estão sumindo, e aí tá vindo o quê, né, gente? As folhas de batata doce estão bombando, o açapeixe já está pegando a pré-floração para daqui a pouco começar a florir. Então, as plantas elas vão sinalizando aquilo que a gente precisa para se manter saudável naquela estação, naquele lugar, tá? Então, por isso que é legal a gente, em vez de ir no mercado, ir em feira. Porque no mercado, se a gente parar para pensar, tem batata, laranja, manga, banana e maçã o ano inteiro. Na feira não, tem coisas sazonais, né? Mas feira, orgânico é muito caro. Depende, porque esses dias aqui em Morretes a gente tem a loja só orgânicos. E, gente, a lixia é mais barato que no mercado, o palmito muito mais barato que no mercado. Então, assim, se você consegue frequentar feiras para comprar direto do produtor, porque se você for comprar no mercado municipal, realmente é super valorizado. Mas se você consegue ter acesso com as pessoas que fazem as cestas de orgânico e conseguem ter contato direto com esses produtores, sai bem mais barato do que consumir coisas empacotadas, industrializadas e também cheia de veneno, né? Mas se você não tem acesso, só tem o mercado, procure entender quais são as frutas da estação, né? Porque manga no inverno não tem, sabe? Aí a gente vai lá e se entope de manga, fica cheio de muco de nariz e a garganta zoada e a digestão lenta e não sabe por quê, né? Porque a gente consome alimentos que não são ali daquela estação, né? Então a gente precisa sempre
prestar atenção, né, nos alimentos que são da estação.